eu sou filha de uma pastora e ela sempre orava pelas pessoas, né? E teve um dia, Franci, que ela adoeceu. E quando ela adoeceu, ela já não poderia mais atender as pessoas que ela orava por elas, Sim. né? Então, um dia ela estava sozinha e chegou, como se diz, um anjo de Deus na minha casa. E esse homem chegou para ela e falou para ela: "Você é a irmã Maria?" E ela falou: "Sim, sou." Uhum. Então, naquele momento, ele perguntou: "Eu posso entrar e orar pela senhora?" E naquele momento, ela aceitou aquele rapaz entrar na sua casa. E quando ele entrou, ele disse: "Olha, essa sua enfermidade não é para ser curada, mas essa sua enfermidade, o Senhor está lhe preparando para lhe levar." Uhum. E como eu sou a filha caçula, então naquele momento ela me amava muito e ela pegou minha foto de formada de enfermeira. E quando ela pegou, Franci, essa foto, ele começou a orar por mim, Uhum. né? E quando ele orava, ele dizia: "Olha, eu vejo a sua filha, dona de clínica, mas quando esse tempo chegar, a senhora não vai estar viva para contemplar o que Deus vai fazer na vida dela, né?" E quanto tempo tem desse dia que aconteceu isso até hoje? A minha mãe já faleceu tem 12 anos. E aí onde vem a questão, né? Quando Deus promete, existe um tempo na nossa vida. E que por muitas vezes, quando Deus tem promessa, ele vai cumprir. Não Sim. importa o tempo, mas esse tempo chega. Mas naquele momento, Franci, não passava na minha cabeça que eu era para mim ser empreendedora. Porque você ainda Né? era muito jovem. Era jovem, enfermeira. Nessa época ainda era da assistência, não era gestora de hospitais. Então, naquele momento, para mim, foi um momento mais difícil, né? Que eu falei para minha mãe e não acreditei naquela profecia, né? E dali, então, eu comecei a caminhar, não me lembrei da profecia mais, até que veio a Covid-19. Sim. E lá eu conheci uma pessoa, né? Essa pessoa, ela começou a dizer que tinha um projeto de montar uma clínica para idosos. Então, naquele momento, eu comecei a ficar alegre. Meus olhos brilharam naquele momento. Porque eu pensei, não, então é aquilo que Deus falou, né? Vai ser se cumprido. Só que naquele momento eu aceitei, mas eu não sentia paz no meu coração, né? Eu não sentia aquela paz, dizer que aquilo realmente era meu. Sim. E daí, então, eu aceitei o convite, mas eu cheguei a tomar uma decisão, né? Com tudo já montado, eu saí dessa sociedade, né? Ah, você escutou a voz da sua intuição, né, da alma. Justamente. Naquele momento, foi assim um momento difícil, porque eu já tinha investido muita coisa, Sim. né, naquela empresa. Mas aí eu falei com a minha mãe adotiva, que é uma médica que eu amo de paixão, doutora Francisca Medeiros. E naquele momento ela disse, eu esperava só uma resposta dela. E ela disse: "Saia, se seu coração está pedindo para sair, você vai sair." Mas aí você imagina, Franci, você investir em um projeto. Sim, que já a estava. qual, né, você já investiu tudo e de repente aquilo vai de água abaixo. E aí eu comecei a vender carro, vender tudo que eu tinha. E eu estava justamente nesse prédio aqui da empresa, né, no momento de aflição. E eu conheci uma pessoa. E aquela pessoa disse: "Olha, como é que eu consigo aqui uma sala de Xerox?" E ele me falou assim: "Não, eu resolvo para você." E naquele momento, né, eu senti que ele foi um anjo na minha vida. E eu já estava desesperada, com vontade já de ir para outro país, né, determinada. E ele foi aí onde ele disse assim: "Eu posso lhe ajudar." E quando ele falou: "Eu posso lhe ajudar", ele disse: "Eu posso lhe ajudar a montar a sua empresa, porque eu conheço muita gente e eu quero lhe ajudar. Eu conheço pessoas do Sebrae." Olha aí. E naquele momento eu disse: "Mas como é que ele vai me ajudar?" Né? Mas eu senti, Francis, que naquele momento ele estava sendo enviado por Deus. Sim. Né? E quando a gente está presente, né, para essas coisas, a gente observa os sinais que Deus vai mandando, não é isso? Justamente. Então, passaram alguns dias, ele me apresentou uma pessoa do Sebrae. E aí, essa pessoa do Sebrae colocou tanto o público para idoso como para criança. Mas aí eu não tinha o nome da clínica.
né? Sim. Eu não tinha o nome da clínica. E aí eu disse, não, eu não vou empreender. Esse negócio de empreender não é para mim, né? Mas no meu sangue estava lá que eu tinha que empreender. Uhum. Então, passou alguns dias e eu estava orando, eu gosto muito de orar, Sim. às madrugadas. E eu estava orando 3 horas da manhã, quando aquela voz soou no meu ouvido. E eu estava desanimada e soou o nome da Blessed. Então, o nome Blessed Foi é também fruto de uma voz de Deus, Sim. de oração. Interessante. Né? Então, realmente é uma clínica abençoada, né? Porque Abençoada. surgiu desse propósito, né? Que essa pessoa falou lá naquele dia, que a sua mãe estava indo, e também até o nome, muito interessante. Justamente. E eu já não ia mais empreender, mas quando eu ouvi Deus falando comigo, e eu já tinha também determinado para Deus e para algumas pessoas que seria uma clínica para crianças autistas, Uhum. né? E aí foi só uma confirmação que seriam crianças abençoadas.